Hoje vamos estudar uma passagem do Velho Testamento, segundo o livro de Reis, capítulo 7, versículo 3 até 10. Segundo Reis 7, 3 a 10. Eu farei a leitura. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Amém? Vou contar mais ou menos o contexto histórico dessa passagem. Havia um homem, um rei, chamado Ben-Hadad. Ele era rei arameu, portanto, rei da Síria, né? E ele convocou todo o seu exército e sitiou a cidade de Samaria, que era a capital de Israel, né? E montou acampamento ao redor dela. Por quanto tempo, eu não sei exatamente. Só que houve muita fome extrema, dentro, né, dentro da muralha da cidade de Samaria. Chegou a tal ponto de mãe sacrificar seu próprio filho pequeno para se alimentar dele, né? Então a situação, a precariedade era extrema, né? Havia falta de mantimentos. Nesse ínterim, então, aparecem na história 4 leprosos junto à porta da cidade. Por que eles estavam junto à porta da cidade? Sabe muito bem que os leprosos, naquela época, eram totalmente isolados, né, separados da sociedade. Eles viviam em comunidade, né, longe da cidade. Portanto, não era permitido eles entrarem, né, na cidade de Samaria. A fome era extrema, como eu falei, né? Já não havia comida dentro da cidade. Então, imagina fora dela, né? Já os que eram sãos não tinham comida e morriam de fome, então nada iria sobrar para os leprosos, porque sabe muito bem que os leprosos dependiam exclusivamente da boa vontade dos seus familiares, que levavam comida, roupa, água, para eles comerem, beberem, onde eles viviam em comunidade, separadamente da restante da população. Bom, então junto à porta da cidade, eles estavam esperando para ver se cai alguma migalha para eles. Aí chegaram à conclusão: nós vamos morrer aqui. Mesmo entrando na cidade não haverá comida, mesmo fora não há comida, nossa situação é essa, mas já que nós vamos morrer, então vamos pelo menos nos agarrar num fio de esperança. A última esperança é ir em direção ao acampamento do inimigo e pedir a clemência deles, para ver se dá alguma coisa para eles comerem. Se nos matarem, nós vamos morrer. Mas se eles, né, pela misericórdia, nos derem alguma coisa para comer, a gente vai comer. E assim eles foram, ao anoitecer. Agora, encontraram uma grande surpresa: o acampamento inteiro estava totalmente vazio, nenhum soldado sírio, arameu,
comida estava na mesa, ouro, prata, cavalo, jumento, todos amarrados onde eles estavam, né? E não havia nenhuma alma, todos tinham fugido. A Bíblia diz por que isso aconteceu, porque Deus Todo-Poderoso interveio, né? Ele trouxe um exército grande, não exército de hititas nem de egípcios, mas exército de anjos. E esse exército fez com que o povo, o soldado, né, arameu, sírio, né, ficasse com medo e fugisse apressadamente, deixando vestígios de que realmente eles saíram de lá de maneira muito apressada, tomado pelo grande medo. Muito bom, os 4 leprosos chegaram lá, puxa, que surpresa agradável, eles comeram à vontade, né? Pegaram as coisas preciosas e até esconderam, não é? E a gente percebe que esses 4 leprosos, ao saberem que o exército inimigo tinha fugido, eles não levaram essa boa notícia diretamente, né, imediatamente, ao povo que se encontrava dentro da muralha da cidade de Samaria. Primeiro eles encheram suas barrigas, né, tomaram o que eles queriam tomar. Mas de repente eles chegaram, né, à seguinte conclusão, e acho que o entendimento, né, tomou conta deles, e falaram uns aos outros: olha, o que nós estamos fazendo agora não está certo, isso aqui não está certo, né? Nós temos boas notícias, né, que o exército inimigo tinha fugido, foi embora, e nós precisamos levar essa notícia, não podemos ficar calados, e não vamos esperar até o amanhecer, vamos agora, porque já era noite. Gostaria que você lesse novamente junto comigo, versículo 9, porque eu quero enfatizar 2 pontos importantes desse versículo, para que nós tomemos conhecimento de uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês fizessem comigo. Versículo 9, leiamos juntos então. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Muito bom, gente. Eles estavam com boas notícias na boca, nas mãos. E eles falaram: nós não podemos ficar calados, senão nós seremos castigados. Né? Castigados por quem? Essa é a pergunta. Talvez pelo povo de Samaria, sim. Talvez pelo seu rei, sim. Mas havia necessidade de eles contarem o que tinha acontecido? Podia simplesmente encher a barriga, tomar o que quisesse tomar e voltar para a comunidade e não falar nada. Ninguém iria saber. Então quem iria castigá-los? Levando em consideração o contexto espiritual que nós estamos encarando aqui. Deus iria castigá-los, não o rei, o povo. Irmão, nós estamos vivendo a vida espiritual, nós somos cristãos, né? Nós temos boas notícias, né, de que Jesus nos salvou, Ele morreu por nós temos a vida eterna, né? Toda essa bênção de Deus sendo usufruídas por nós aqui na terra e ainda mais na eternidade, né? Mas eu vejo alguns irmãos da igreja que têm mente tão fechada, tão estreita, que não se importa com os outros, né? Que não sai para evangelizar. Eles acham que basta manter a minha vida espiritual, a minha fé, né? Muito obrigado, Deus, por ter me salvo, mas se contenta com apenas a sua própria salvação e não se preocupa com os outros. E acha que não está cometendo nenhum pecado, nenhum erro. Acha que é inocente. Mas nós vamos ver pelo contexto que nós acabamos de ler, que saber das boas notícias e você ficar calado é um grande pecado. Você é salvo e você não propaga essa grande verdade, essa grande notícia aos outros, é um grande pecado. Por quê? Porque enquanto você fica calado, vidas estão morrendo. É isso que aconteceu. Se os leprosos não tivessem ido, voltado para o palácio,
e contassem essa boa notícia, provavelmente naquela noite, naquela cidade, muitas pessoas teriam sido mortas pela fome, pela inanição. Muitas crianças pequenas teriam sido sacrificadas. Nós temos essa boa notícia que Jesus nos salvou, nós temos a ressurreição, a vida eterna, e nós nos comovemos com isso, agradecemos a Deus, mas se nós não levarmos essa boa notícia, esse evangelho aos outros, nós estamos cometendo grande pecado. Irmãos, Mateus 28, a grande comissão, se lembra? Aquela comissão, né, delegada a nós, pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, se nós não evangelizarmos os outros, se você não abrir a boca e anunciar o Evangelho, isso nunca vai acontecer. Nós nunca vamos fazer discípulos de todas as nações, de braços cruzados, sentado aqui, isso jamais acontecerá. Se você não evangeliza, se você não anuncia boas novas, você está desobedecendo a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando uma veia, uma artéria cerebral se entope, nós chamamos de AVC isquêmico, né? O que acontece? Metade do corpo se paralisa. O sangue devia fluir naturalmente, levando nutrientes e assim por diante. O Evangelho também devia fluir naturalmente como a água do rio. Essa água chegou até você. Agora, parou aí. Você entope esse fluir natural, você impede. O que vai acontecer com as demais pessoas que estão atrás de você? Você precisa abrir a sua boca, seu coração, para que esse fluir natural do Evangelho que chegou até você possa dar continuidade para atingir outras almas. Por isso o apóstolo Paulo confessou da seguinte forma, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É o apóstolo Paulo dizendo, gente, ai de mim se eu não evangelizar outras pessoas, não entregar, levar essa boa notícia ao meu povo. Olha as pessoas que passam na rua, os transeuntes, são pessoas que aparentemente estão vivas, mas são verdadeiros zumbis. Mas até essas pessoas, ao serem alimentadas pelo Evangelho, podem ser reavivados. Se a pessoa vai aceitar o Evangelho ou não, vai rejeitar ou não, isso é com o Espírito Santo. Nosso dever é falar, nosso dever é entregar, nosso dever é anunciar boas novas. Portanto, se você está com boas novas, boa notícia, você precisa anunciá-las. Segundo lugar, versículo 9. Portanto, tendo boas notícias, nós não podemos ficar calados. O segundo ponto é o seguinte, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Você não pode esperar até amanhecer. Você não pode adiar ou postergar o anúncio de boas novas. Ficar calado, mesmo sabendo de boas notícias, é pecado. Acho que pior pecado ainda é você ter as boas notícias, escondê-las ou postergar e adiar. Deixa eu contar uma experiência que eu tive uns 30 e poucos anos atrás, que talvez vocês já conheçam. Eu prestei vestibular, faculdade, eu não passei. Eu queria entrar na faculdade de medicina, não consegui. Tomei o nome, eu esperei sair, na primeira lista não saiu. Fiquei um pouco decepcionado, talvez na segunda, quem sabe. Aí saiu em jornais a segunda lista de aprovados, meu nome não estava lá. Ixi, a vida. Esperei mais algum dia, na terceira lista de aprovados,
Nem nessa lista meu nome não estava. Fiquei muito desanimado, decepcionado comigo mesmo. Puxa vida, mais um ano de cursinho, mais um ano. E naquele dia, como qualquer outro dia, eu estava muito desanimado, acordei bem tarde, né? Nem me lavei e tal, já liguei televisão, né? Tudo assim, né? Me esparramado no sofá, assistindo um filme que passava à sessão da tarde, naquela época. Né? De repente, telefone toca, atendi. Era uma colega brasileira, até me lembro do nome dela, era Tânia. A Tânia me ligando, ô Dô, eles me chamavam de Dô naquela época, ô Dô, meus parabéns, né? Você passou. Como assim eu passei? Seu nome está na lista dos aprovados. Imediatamente eu arregalei meus olhos, né? Aí saí, batendo quase, né? Na porta da minha casa, fui atrás da banca de jornais, comprei jornais mais conhecidos, né? Estadão, Folha da Tarde, sei lá, Folha de São Paulo. Folhei, vi um monte de listas de aprovados, mas meu nome não estava lá. Mas o que está acontecendo? Aí fui de uma banca para outra, assim eu fui até uma quarta, quinta banca de jornais. Comprei todos os jornais disponíveis. Até, enfim, eu encontrei um jornal que nem sabia o nome desse jornal, é um jornal de segunda, terceira categoria, mas foi nesse único jornal que tinha a lista de aprovados e o meu nome estava lá. E eu constatei que o prazo de inscrição era naquele dia, até 5 horas da tarde. E quando eu encontrei meu nome lá, já era 1h30, 2 horas. Eu nem sabia onde ficava essa faculdade, era Santa Casa. Eu não sabia que era na Santa Cecília. Aí já... muito, né, já afobado, eu liguei para o meu irmão mais velho, meu irmão, eu preciso me inscrever, eu passei, mas é até 5 horas da tarde de hoje. Meu irmão também largou o trabalho dele, veio para casa, eu arrumei toda a papelada necessária, levei, quando eu fui lá eram 4 horas da tarde. Ufa, até que enfim, cheguei lá e me inscrevi, e eu entrei na faculdade. Agora eu digo o seguinte, se a Tânia, essa mulher, hoje ela é enfermeira, se ela não tivesse me ligado naquele dia, mas um dia depois, sei lá, por negligência ou por maldade, né? Ela não tivesse me ligado naquele dia, mas no dia seguinte, essa grande, maravilhosa notícia iria se transformar na pior notícia da minha vida. A notícia mais triste do ano. Ia desperdiçar mais um ano de estudo. Mas estuda mais um ano, falar é muito fácil, você sabe disso. Entrei. Irmã, boa notícia, tem momento certo para ser anunciada. Se você demorar demais, adiar, postergar, essa boa notícia se transforma na notícia triste, a mais triste possível. Aqui diz que os 4 leprosos entraram à noite, na noite. Nós estamos vivendo um mundo de escuridão, né? O mundo é noite. À toa que Deus nos falou que nós somos sal e luz do mundo. Se a gente, metaforicamente dizendo assim, o amanhecer seria a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, digamos assim, querer evangelizar, anunciar boas novas, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, já é tarde. Já é tarde. Nós precisamos evangelizar agora. Eu fui visitar uma senhora de quase 70 anos de idade, uma senhora muito forte, saudável, né? Que não tinha nenhuma doença, pressão arterial normal, não tinha sinais de diabetes, colesterol normal, tudo direitinho. Ela se orgulhava da sua saúde. Ela pensava, poxa, me mantendo esse estado de saúde, eu conseguiria viver mais 40, 50 anos, atingiria 100 anos numa boa. Quando num belo dia, o que aconteceu? Teve AVC, ela caiu, hemiparesia. E ela me confessou, Paulo, pastor, Jairo, é difícil aceitar essa realidade. Eu nunca esperava que isso acontecesse comigo, mas já acontece. Talvez não aconteça agora já, vocês são jovens, mas como
Meu pai sempre dizia, tem ordem para chegar, mas para partir não tem ordem, né? Não é porque você é jovem acha que você vai ver mais do que eu. Espero que viva. Eu vejo muita gente se gabando da saúde. Poxa, minha pressão normal, colesterol, fiz exame, vi tudo normal, minha glicemia normal, olha, veja meus braços, ó. Pergunta que eu faço é o seguinte, e o que você faz com toda essa saúde? O que você tem feito para o Evangelho com toda essa saúde? Com quem você tem se encontrado ultimamente? Aonde você tem ido? O que você tem feito com toda essa saúde em benefício de boas novas para salvar outras almas? Eu creio que esta igreja unida, Yanaquê, é uma igreja muito abençoada por Deus. Porque entre nós membros, há alguns membros que regularmente saem às ruas e entregam folhetos evangelísticos às pessoas que passam na rua, transeuntes, de maneira aleatória, mas de maneira regularmente eles fazem isso. Isso foi um grande desafio para mim, muito desafio para mim. Você sabe muito bem que nós pastores evangelistas temos menos chance de contato com incrédulos do que vocês, porque vocês trabalham, estudam, né? No local onde vocês trabalham, vocês se encontram todo dia facilmente com incrédulos, aqueles que não são cristãos. Nós pastores evangelistas, nós nos dedicamos a vida para cuidar do rebanho. Vocês são nosso público-alvo. Eu tenho muito mais contato com membros da igreja do que incrédulos. Mas isso tem sido uma desculpa para mim e para nós pastores. Quando nós soubemos que há entre nós aqueles irmãos que regularmente saem nas ruas, entregam folhetos evangelísticos, nós ficamos com o coração contrito. Nós nos reunimos, oramos e com o coração muito arrependido. Então nós também resolvemos sair às ruas. Então, incluindo a mim, 11 pastores evangelistas da nossa igreja, no mês passado, mês de agosto, em quatro vezes nós saímos às ruas com folhetos evangelísticos para serem distribuídos às pessoas que passavam nas ruas de maneira aleatória. Primeira vez nós fomos aqui, Praça João Mendes. Segunda vez nós fomos aqui na estação de metrô Liberdade. Terceira vez nós saímos à Avenida Paulista, em frente ao Shopping Center Cidade de São Paulo, onde o nosso querido Elias até foi expulso porque ele estava distribuindo bem no pátio do Shopping Center e confundiram que ele estava fazendo campanha eleitoral. E quarta vez, foi semana passada, terça-feira, nós fomos até São Bento, nas imediações da Praça São Bento, então nós distribuímos. Porque como pastor, antes de aqui subir no púlpito e desafiá-los a vamos pregar, vamos evangelizar, a gente queria fazer isso antes. A gente queria praticar isso antes do que vocês, para que a palavra e a ação sejam condizentes, que haja conexão, haja coerência entre o que fala e o que faz. Está certo que a gente tem participado das viagens missionárias, a gente tem distribuído, tem evangelizado em campos missionários, mas parece que poucas vezes, quase raramente, nós fizemos isso na cidade de São Paulo, onde nós moramos. E a experiência foi muito boa, né? A gente não diz muita coisa. Pegamos um folheto, Deus te abençoe. Jesus te ama, e só. Olha lá, o povo brasileiro é muito religioso. A boa parte deles nos respondia, amém, obrigado, irmão. Deus te abençoe também. Teve algum irmão que chegou assim, bateu nas minhas costas, me dá um. Claro que havia pessoas que também rejeitaram. Mas eu pouco me importo com isso, sabe por quê? Eles não me rejeitaram, eles não rejeitaram a minha pessoa, eles rejeitaram o Evangelho. Portanto, não me feriram orgulho nem autoestima. Irmãos, nós disponibilizamos para vocês folhetos evangelísticos, logo na entrada do templo. Nós adquirimos, pagando 2.000 exemplares.
Então esse é o desafio que eu gostaria de lançar hoje aos jovens. Leve algum desses folhetos evangelísticos com você. Não precisa levar 10, 30, 40, 50 de uma vez. Nem que seja 5, sei lá, 8, 10. Começa pequeno. Como eu sempre tenho falado, mesmo tratando-se de boa obra, gente, quando um ato é facilmente executável, a tendência humana é querer repeti-lo, porque é fácil de fazer. Agora, uma boa obra é super difícil, exige muitos preparativos, né? Muito treino, né? Pode até fazer uma vez, mas a gente perde motivação para fazer pela segunda, terceira vez. Portanto, irmão, o desafio que eu faço é o seguinte, baseado na nossa experiência. Não queira evangelizar o mundo inteiro num dia só. Isso é impossível. Também não queira evangelizar a cidade de São Paulo inteira, em uma semana. Mas a gente pode fazer isso, olha, 5, quem sabe? Essa semana, poxa, eu vou fazer uma promessa comigo mesmo, né? Eu vou distribuir isso aqui para 5 pessoas. Né? Pode ser qualquer pessoa desconhecida, até melhor. Entregar simplesmente esse folheto e dizer, olha, Deus te abençoe. Né? Tenha um ótimo dia, dá uma lidinha depois. Não é difícil. Nós também começamos assim. Na primeira vez, cada um de nós levou 10 folhetos. E nós aumentamos a quantidade progressivamente. Irmãos, o importante é evangelizar. Eu não digo que a distribuição de folhetos evangelísticos é a única forma de evangelizar. Não, não estou dizendo isso. É uma das formas. Mas se você já está nessa praia mais de 10, 20, 30 anos, ainda não surfou nenhuma vez, então, lá vai a minha recomendação, tá bom? Nunca distribuí um folheto? Por que não? Primeira vez. Alguns são tão humildes, né? Tão humildes, que dizem o seguinte, como é que eu poderia evangelizar se eu sou um pecador? Como é que eu poderia sair às ruas e evangelizar, distribuir folhetos evangelísticos, se eu ainda fumo, se eu ainda bebo, se ainda não sou batizado, nem consigo tomar direitinho da minha fé? Como é que eu vou fazer isso? Irmãos, eu digo o seguinte, isso aqui é brincadeira do Satanás, na verdade. Não passa de desculpas. Pedro, não somente Pedro, os demais discípulos do Senhor Jesus Cristo, devem ter sido zombados e desprezados pelos judeus da mesma época, quando eles saíam às ruas para evangelizar. Ei, vocês que traíram seu mestre, se auto-intitulam serem discípulos, vocês que traíram seu mestre, tem cara para dizer que vocês são apóstolos de Jesus? Pedro traiu, João traiu, André traiu, todos os discípulos, 12, traíram o Senhor Jesus Cristo. E o que Jesus fez com eles? Condenaram? Criticaram? Repreenderam? Não. Jesus os chamou de volta e enviou como apóstolos, como evangelistas, como pregadores do Evangelho. Irmão, não somente Pedro é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você também é. Não somente João é apóstolo, nós também somos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em melhor condição do que Pedro, sabe por quê? Porque Pedro negou o Senhor Jesus Cristo publicamente, dizendo, eu não conheço esse Jesus. Pelo menos nós não fizemos isso ainda. Nós somos melhores discípulos do que Pedro. Para você evangelizar, você não precisa de nenhuma qualificação. Você não precisa ter certificado, não precisa ter diploma, não precisa ter feito 6 meses de curso preparativo para evangelizar. Não precisa nada disso. Por quê?
Porque o texto de hoje traz para nós 4 leprosos. Você já fez essa pergunta para você mesmo? Por que Deus escolheu 4 leprosos para pregar esta boa notícia ao seu povo? Por que não entregar essa missão, incumbir essa missão nobre por exemplo, a profeta da época, que teria muito mais autoridade? Por que não entregar, sei lá, para o sacerdote, que teria muito mais autoridade para convencer os outros? Você sabe muito bem, como eu acabei de falar, leprosos não eram considerados gente. Eram totalmente marginalizados. Era um segmento social desprezado. Teria sido melhor se eles não estivessem. Foram assim tratados. Cerimonialmente, ritualmente, eles eram considerados impuros, sujos. Porém, Deus lança a mão desses desprezíveis, sem aparente qualificação, para anunciar boas novas. Por que ele fez isso? Para mostrar justamente para nós que qualquer pessoa pode evangelizar. Qualquer pessoa é apta para pregar o evangelho e boas novas. Portanto, evangelizar não é pelas qualificações, é pela fé, é pela gratidão. E é uma grande oportunidade que Deus dá, é a graça do Senhor. Eu, pecador, tão sujo quanto eu, como eu posso evangelizar? Deus me dá essa oportunidade? Amém, claro que dá. Irmãos, espiritualmente falando, todos nós somos leprosos, maquiagem engana um pouquinho. Você está bonita hoje, moça. Tingimento, aparenta mais jovem, que legal. Mas se a gente olhar por dentro mesmo, todos nós somos leprosos, cheios de manchas sujas, cheios de tumores e assim por diante. Agora, continua perguntando para mim: mas pastor, eu sou pecador demais para evangelizar. Então veja essa fotografia que eu trouxe para vocês. Minhas 2 mãos estão sujas de manchas pretas. E eu estou lavando um pano de chão também sujo. Só que minhas 2 mãos e o pano sujo, esses 2 elementos estão imersos num tanque com água e sabão. Eu esfrego o pano e esfrego. O que vai acontecer como resultado? No fim, o pano de chão que estava sujo se torna limpo. E as minhas 2 mãos que estavam sujas também se tornam limpas. Irmãos, um pecador sujo evangeliza outro pecador sujo. Mas o evangelho tem o poder de purificar ambos os elementos, irmão. Não espera até se tornar santo e completo e perfeito, a partir de então iniciar o anúncio de boas novas. Foi o conteúdo do sermão do domingo passado que nós compartilhamos. Nós estamos saindo da segunda melhor situação para a melhor situação. E esse processo é contínuo, é demorado. Você não precisa esperar se tornar perfeito e totalmente santo para começar a evangelizar. Não é isso. É evangelizando que você começa a se tornar cada vez mais santo e cada vez mais perfeito. Gostaria de lembrar mais uma vez o que o apóstolo Paulo falou: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Apóstolo Paulo, que é considerado para nós, o homem exemplar, santo, ele também se encontrava na mesma situação espiritual em que nós estamos aqui hoje. Mas ele disse o seguinte, Filipenses 3:12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Então ele continua andando, ele continua indo para frente.
Portanto, não é a minha perfeição, é a minha santidade que permitem que eu possa evangelizar os outros. Ao contrário, é evangelizando que nós estamos chegando cada vez mais perto da perfeição e da santidade que Deus tanto deseja. Em termos de motivação ou motivo, também eu falei para vocês, é difícil ver alguém que iniciar uma boa obra em nome do Senhor Jesus Cristo com verdadeiro motivo santo, motivo puro, porque a natureza humana é pecaminosa, né? Mas até motivação ou motivo vai se purificando ao longo do processo da realização de boas obras. Veja o texto, 4 leprosos. Por que eles foram ao acampamento sírio? Para espionar? Para trazer vitória para seu povo? Nada disso. Quando eles viram que não havia ninguém naquele acampamento, imediatamente eles foram para Samaria para entregar essa boa notícia ao seu povo? Não, eles não fizeram isso. O verdadeiro motivo, ou o motivo inicial que levou esses 4 leprosos era porque estavam com fome. E quando eles verificaram que não havia ninguém, o que eles fizeram? Eles comeram, eles beberam, eles tomaram. Aí que eles se lembraram do povo, talvez nem do povo, mas se lembraram dos seus familiares, seus parentes, aqueles rostos das pessoas que levaram a eles comida, água e roupa. Por isso eles resolveram voltar e anunciar essa boa notícia. Em outras palavras, o motivo inicial, a motivação inicial que levou esses 4 leprosos ao acampamento arameu, o sírio, não era para pregar boas novas. Irmãos, entre nós, há pessoas que evangelizam com motivos não tão puros. Mas e daí? Alguns fazem boas obras, evangelizam, fazem missões para mostrar sua própria justiça, para se gabar. Alguns por motivos políticos. Está se aproximando, a eleição, Alguém poderia muito bem, por motivos políticos, sair por aí, distribuindo folhetos evangelísticos para ganhar mais votos. E daí? Importante é você evangelizar. É começar. Sabe por quê? Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1, versículo 18. É um versículo que nós já estudamos, mas vamos reestudar. Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Leiamos juntos. Vamos lá? Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Irmãos, aleluia, é isso aí. Que importa? So what? Que importa? Importante que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou motivos verdadeiros, importante que Cristo está sendo pregado. E aleluia por isso. Irmãos, portanto, não procure julgar motivo ou motivação de outras pessoas que estão praticando boas obras. Não cabe a você fazer isso. Não cabe a você. Desde que Cristo está sendo evangelizado, desde que Ele está distribuindo o folheto evangelístico, desde que o Evangelho está sendo absorvido, aceito pelas pessoas, pouco importa por que ele está fazendo isso. Porque o seu irmão está fazendo isso. Não cabe a você julgar precipitadamente o motivo que está escondido por trás disso. Pode ser santo ou pode ser falso. Mas Mateus capítulo 6:1 diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas boas obras diante dos outros, porque se fizerem isso,
vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, quem que vai julgar, né, se a sua obra é válida ou não? É Deus, não é você. Já que não é você que vai recompensá-lo, então fica quieto. Para de criticar, condenar ou impedir. O que você deveria fazer é deixar ele trabalhar, bater palmas, se puder até participar desse ato. Eu vou concluir então dizendo o seguinte: você tem boas notícias em suas mãos, você sabe que essa é a grande notícia. Mesmo assim, se você não anunciar, ficar calado, isso é pecado. Mesmo que você não esteja diretamente causando algum mal a alguém, e você pensa por causa disso que estou aqui no meu campo, na minha zona de conforto, eu sou inocente, eu não pequei nada, a Bíblia diz que não é bem assim. Mesmo tendo boa notícia, você não prega, você está pecando. Agora, nós resolvemos então anunciar essa boa notícia. Se você tomar essa decisão, não espere até amanhã, mês que vem, nada disso. Já pega algum desses folhetos evangelísticos e vamos começar a partir de hoje. Que tal esta semana você entregar 5 folhetos para as pessoas? Evangelizar não exige grande esforço, não exige grandes preparativos, não é a grande obra que só alguns têm capacidade para fazer. Eu gostaria que evangelizar fosse um ato rotineiro, que faça parte da nossa rotina diária, que seja um pequeno hábito que nós vamos cultivar a partir de hoje. Eu não vou fazer, tipo, olha, mês que vem nós vamos fazer uma campanha evangelística, eu vou convocar todo mundo, vamos todo mundo para a Avenida Paulista, eu não vou fazer isso. Eu gostaria que esse ato de evangelizar seja um ato muito, muito natural. É um pequeno hábito. Você, mulher, carrega a sua bolsinha, leva 3 ou 4 folhetos desse lá dentro. E saindo da igreja, a primeira pessoa que você encontrar na rua, olha, Deus te abençoe, entregar. E faça isso todo dia, quando tiver oportunidade. E você, homem, eu costumo levar agora no meu bolso esses folhetos e sair assobiando, tal. Oi, tudo bem, irmão? Dá uma lidinha, Deus te abençoe, pronto, acabou. Eu não vou promover nenhuma campanha evangelística, nada disso. O livro de Apocalipse, o último livro, traz 7 igrejas da Ásia Menor. Algumas igrejas foram duramente repreendidas, outras foram elogiadas. Eu gostaria que a igreja Yaná fosse a 8ª igreja. 8ª igreja, uma igreja que faz missões, igreja que faz evangelizações e que seja uma igreja elogiada por Deus. Esse é meu sonho, meu desejo, e espero que vocês também abracem essa causa. Curve sua cabeça, irmão. Pai, confesso que nós temos sido covardes. Falamos bonito, falamos sobre fé, missões, mas na hora de vamos ver, na hora H, a gente nem tem coragem de entregar um folheto desse para alguém que se passa na rua, Pai. Portanto, nesse momento eu peço que Deus nos dê coragem e oportunidade e colocar isso que nós acabamos de ver e entender em prática. Que pelo menos uma vez na vida que eu faça alguma coisa publicamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Se cuspirem na minha cara, se zombarem de mim, que assim seja. Porque eu fiz em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de nosso Deus Pai e a coragem do Santo Espírito repousem sobre todos nós, a Igreja Yanakué, agora e para sempre. Amém?